Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com você, Zé Magui. Bem, é o seguinte, estou aqui na companhia do digníssimo Doutor Geo, ele vamos dar aqui algumas opiniões, comentários e também umas esclarecidas e uns detalhes a mais, que se trata basicamente de DNS privado. Há um certo tempo, se eu não me engano aí tá, uns 4 meses por aí, a gente chegou a fazer um vídeo aqui pro canal falando sobre DNS bem brevemente, e teve um outro que eu gravei sozinho falando sobre DNS privado ao ser utilizado no celular, que lá eu mostrei como você colocava o DNS no celular, né, colocando lá o para ser utilizado, né, como DNS privado, de uma melhor maneira, mais otimizada, e não só trocando os IPs com o IPv4 diretamente do Wi-Fi, por exemplo, porque você utilizando o DNS privado, você tem uma melhor utilização dele, com relação à segurança, né, privacidade e outros detalhes, enfim. Então, basicamente, a gente gostaria que nesse vídeo em específico dar uma expandida sobre esse assunto, e também a gente tem vários outros assuntos, uma leva de assuntos relacionados a DNS privado que a gente acha que pode ser interessante para vocês, relacionado aí à privacidade e segurança, que se trata basicamente sobre diversos tipos de áreas, seja você navegando na internet, você vai jogar um jogo, você vai usar YouTube, você vai fazer diversos tipos de atividades na sua internet, e o DNS privado ele vai estar sempre em todo lugar. Então beleza, começando do começo, a gente não vai enrolar muito nesse vídeo aqui porque a gente não quer entrar em muitos detalhes técnicos, esse vídeo aqui não é para questões técnicas, a gente vai tentar falar da maneira mais simplória possível, para que a maior gama de pessoas possam entender, e vamos começar simplesmente dizendo o que é um DNS privado, tá? O DNS privado, vamos começar falando da sua provedora de internet. Você contrata a sua provedora de internet e ela te fornece, né, uma determinada quantidade de meg por segundo, de velocidade de internet por segundo, né, por assim dizer, e as próprias provedoras de internet, elas têm os seus próprios DNS. A sua provedora de internet, ela pode utilizar o DNS da Google, ela pode utilizar o DNS da Cloudflare, ela pode utilizar o DNS da OpenDNS, Quad9 e outros tipos de DNS. Ou, olha só, também existe possibilidade da sua provedora de internet estar utilizando também um DNS privado ou terceirizado, que não está aí publicamente no mercado ou que não é tão popular. Existe também essa possibilidade. Por quê? Que às vezes esse DNS terceirizado que o seu provedor de internet está utilizando para os seus clientes pode ser um DNS que faz ali armazenamento de logs específicos que ela acha necessário para a empresa. Ela pode armazenar, por exemplo, quanto tempo você fica online, ela pode armazenar, por exemplo, quantas vezes você acessou determinado tipo de site, seja para fazer marketing, seja para fazer divulgação, seja para oferecer serviços melhores para você de acordo com o que você vem acessando com os provedores de internet. Então existem diversas possibilidades. E aí o que acontece? Muitas pessoas podem buscar meios para ter mais privacidade com relação a isso. Muitas pessoas podem não gostar do DNS que a sua provedora de internet está utilizando. Então, antes de continuar, como é que você faz para você descobrir então qual DNS a sua provedora de internet está utilizando? Você pode fazer de diversas maneiras, muito simples, gratuitamente, pesquisando no seu navegador. Abre o seu navegador, abre o mecanismo de pesquisa do Google, por exemplo, e pesquisa DNS Check. Ou melhor ainda, pesquisa DNS Leak. E aí você consegue identificar qual DNS a sua provedora de internet está utilizando. Lembrando que você não pode estar utilizando nenhum tipo de DNS na sua máquina, no seu sistema, no seu navegador ou em algum outro tipo de local. Você tem que estar livre de DNS para você poder identificar qual DNS a sua provedora está utilizando. E você usa aí de sites como DNS Leak ou sites como DNS Check. Eu vou colocar todos os links nos comentários e mais para frente, em outros vídeos eu posso fazer um vídeo mais específico como você checa na prática sobre isso, porque não é o foco desse vídeo aqui em questão. Então beleza, dada essa explicação sobre essa questão dos seus provedores de internet, todos eles têm um DNS, porque é basicamente obrigatório, tá? Porque se não fosse o DNS, você já deve ter ouvido isso daí em algum outro lugar, porque muitos canais sobre tecnologia já comentaram sobre isso, então é importante que a gente comente aqui também brevemente sobre isso, que DNS nada mais nada menos que seria como se fosse um identificador de sites. Cada site tem um determinado número de IP, sei lá, 11, 111.115.112.113, alguma coisa assim, tá? Só dando de exemplo. Cada site ele tem esse IP, que são vários números embaralhados, vários números que tem pontos, entre pontos, que dá em determinado site. Esse é basicamente o endereço IP.
E aí o DNS ele vem, né, para suprir, o DNS vem desde os primórdios da internet, e o DNS ele veio para suprir essa falta de prática. Ao invés de você digitar o número de IP do site, você digita o nome de DNS desse site, e aí ele fica ali entre domínios, ele fica ali entre diversos outros tipos de DNS, ele fica entre diversos tipos de CDNs também, como a Cloudflare. E aí o DNS ele vem para você digitar google.com e ele faz lá todo o redirecionamento buscando aonde o google.com se refere, a qual do endereço de IP ele se refere, e passa por todo esse processo. E por que é interessante falar sobre isso daí também? Por quê? Porque o DNS que você vai utilizar, ele depende também da velocidade, do ping e dos servidores que ele está ali localizado, porque tem DNS que não tem tantos servidores no Brasil, tem DNS que não tem tantos servidores em outros locais do mundo, e aí às vezes você quer acessar um site que o servidor da hospedagem daquele site só tá lá na Singapura, e às vezes o seu DNS não tem uma sede na Singapura, que hoje em dia é muito difícil se for usar um DNS popular. Mas aí, às vezes, ele demora muito para acessar aquele DNS, pode acontecer também. Então, são diversos fatores que você tem que analisar. Então, beleza, dado essa explicação sobre essa questão do DNS, sobre essa questão da provedora de internet, por que então que a gente deveria utilizar DNS privado? Porque tem essa diferença. Existe o DNS aí que diversos provedores de internet utilizam, e tem diversos o DNS que você utilizaria normalmente aí no seu navegador, setando ele, configurando ele diretamente no Wi-Fi, que seria aí o IPv4, o IPv6. Esses DNS, eles têm um pouco de diferença, eles não são DNS privados. Quando você utiliza ali no seu celular, como já tem vídeo aqui no canal falando, quando você utiliza um DNS lá no seu celular Android, onde você coloca DNS privado, aquele ali sim, ele pode ser chamado de DNS privado, porque ele tem um outro tipo de tecnologia. Tem os tipos de DNS TLS e tem os tipos de DNS DOH, que é o DNS over HTTPS. Esses dois tipos de DNS, eles são sim DNS mais privados do que você setar ele, configurar ele como DNS primário e secundário no IPv4, ou setar ele ali como DNS preferencial e alternativo no IPv6. Tem uma boa diferença, porque você configurando ele diretamente na sua rede, ali no Wi-Fi, onde você configura o IPv4 e o IPv6, é bem diferente a forma como ele vai funcionar. Se você configurar ele dentro do seu navegador, você vai usar ele como um link, que é o DNS over HTTPS, ou se você utilizar ele diretamente no seu celular no Android, que vai ser o TLS, que você vai utilizar o endereço dele. Então tem grandes diferenças entre eles que a gente pode abordar futuramente. Então, por que a gente teria que acabar utilizando eles e não simplesmente acreditar ali no da operadora? Porque simplesmente tudo vai ser armazenado, então vai de você, vai da sua escolha. Sabendo disso que eu comentei no começo, antes de passar a palavra pro Dutra, sabendo disso que eu comentei no começo, que a sua provedora tem os seus próprios DNS, às vezes terceirizados, em acordo com outras empresas, ela vai saber o que você acessa, vai saber tudo que você navega, vai saber os sites que você fica por mais tempo, tudo que você envia e recebe. Agora vai de você, sabe? Você tem a informação na mão. Aí, agora, o que você decide fazer com essa informação é de você. Aí você busca maneiras de como utilizar o DNS privado no seu navegador, no seu sistema, no seu celular, no seu roteador também tem essa possibilidade, que faz com que você tenha mais privacidade. Isso é basicamente, agora resumindo, né, dando uma simplicidade, isso é o porquê de utilizar um DNS privado. Porque você utilizando um DNS privado no seu navegador, por exemplo, como o da Cloudflare, antes da sua provedora receber os dados, porque ela envia e recebe, sem falar de maneiras muito técnicas, você vai acessar, por exemplo, o YouTube, youtube.com. Se você não estiver utilizando o DNS privado no seu navegador, você vai enviar essa solicitação para o seu provedor de internet, que vai também passar essas informações para o DNS que ela vai estar utilizando, e aí vai receber de volta, depois de chegar ao servidor do youtube.com, e vai receber de volta as informações para você, passando novamente por servidor de DNS que a sua provedora de internet está utilizando. Também passando por ela, né? Ela vai novamente saber que você está acessando youtube.com, quanto tempo você está ficando lá e tudo mais. E se você estiver utilizando um DNS privado, antes de passar essa solicitação para o seu provedor de internet, para o DNS que a sua provedora de internet está utilizando, vai passar diretamente pelo DNS privado que você vai estar utilizando, pela tecnologia que você estiver utilizando, que seja o DOH, o DNS over HTTPS, ou o TLS. Um dos dois, ou até mesmo o IPv4 ou o IPv6, tanto faz. O importante é que fosse um DNS privado para você. E
antes de passar pelo seu provedor de internet, vai passar por essas tecnologias, vai passar por essas criptografias a mais que você utilizará com esses DNS privados, que a maioria deles é gratuito, com algumas limitações. Isso aí fica para outros vídeos. E vai passar por isso. Então, a sua provedora vai ter uma limitação de saber o que você está acessando, vai ter uma limitação de saber quanto tempo você está acessando, quais sites você mais acessa e coisas semelhantes que ela utilizaria ali de telemetria para fazer marketing. Então, essa segurança a mais, essa privacidade a mais, ficaria com você. Então, você, por exemplo, acessaria o youtube.com, passaria pelo servidor o DNS que você selecionou e receberia e novamente passaria por ele. Além de trazer mais segurança, evitaria possíveis malwares, evitaria possíveis vírus que estariam ali na rede, que o DNS ele consegue também trazer essa possibilidade. Bloqueadores de anúncio também existem essas possibilidades. Olha só que interessante. Você colocar ali no seu roteador no DNS que bloqueia anúncios também na solicitação e no recebimento de acesso de sites e tudo mais. Olha só que maneiro, cara. É muito interessante também. Então, são muitos e muitos benefícios de o porquê utilizar DNS privado ao invés de você não utilizar. Você pode bloquear anúncios, você pode trazer mais privacidade, você pode trazer mais segurança, porque os DNS eles conseguem identificar malwares, você consegue evitar com que as provedoras de internet utilizem muita telemetria para saber que você está ou não acessando. Lembrando que é impossível, tá? É impossível que você mascare se não for uma VPN, porque a VPN se mascara. O DNS ele consegue limitar a sua provedora de internet a saber menos do que você acessa, do que você está navegando, mas ainda assim ela consegue identificar alguns dados ou outros, justamente porque a internet que é dela, né? Ela que está te provendo a internet. Mas alguns dados e informações de hardware ou coisas semelhantes acabam não passando para os provedores de internet, por exemplo. Mas aí alguns outros tipos de informações acabam sim passando, porque justamente a internet é dela e ela que está te provendo. Enfim, são diversos tipos de dados. E o que você acha, Doutor? O que você tem de informação aí pra gente, essas questões de DNS, e por que você utilizaria DNS privado, como Google, Cloudflare e outros? Bom, Mago, você já chegou a comentar bastante coisa sobre o DNS e até mesmo como ele funciona e tudo mais, mas vamos explicar o que é o DNS, né, em questão de a sigla, né? Porque DNS, para vocês não sabem, ele é uma sigla para Domain Name System, ou em português, né, nome de domínio, sistema de nome de domínio, onde que ele vai converter essa informação de tipo google.com para o IP do Google. Então ele converte para os IPs. Em vez de ele ir pelo nome do domínio, ele vai conectar direto com o IP. E bom, o Mago ele comentou bastante coisas, e uma coisa que realmente a gente pode falar de utilizar o DNS privado, que, cara, é bom e vantajoso por duas coisas, né? Vamos dizer assim, não só duas coisas, mas uma delas é a privacidade, claro. Você não vai ter logs, vamos dizer assim, a operadora que você tiver de sistema de internet, essas coisas, não vai ter totalmente acesso a essas informações, já que você vai estar passando por um outro servidor, a não ser que ele entre em contato com esse servidor para pedir todas as coisas, mas eles geralmente não vão registrar, né, o histórico, como o da Cloud ou até mesmo da NextDNS, que eles não registram o seu histórico. Então, consequentemente, se você querer pesquisar alguma coisa um pouco, vamos dizer assim, que você não queira que a sua operadora ou até mesmo o seu sistema de internet, né, a sua operadora de internet não saiba, ela vai acabar tendo essa informação. E, bom, a Cloud, como o Mago já tinha falado, ele utiliza as requisições HTTP, né, a parte de enviados de DNS, eles são criptografadas, usando protocolos, né, de UDOL e até mesmo o TLS, né, que é o DOT. Mas, cara, realmente facilitando muito essa parte de negócio. E vamos falar de desempenho também, querendo ou não, pô. Desempenho, mesmo utilizando um negócio, pode falar assim, pô, mas utilizar uma DNS pode dar desempenho? Como assim? Geralmente, como eles vão resolver o nome dos domínios mais rápido, facilitando e indo direto para o IP, então eles acabam carregando mais rapidamente esses sites. E claro, se você tiver tentando entrar e muitas pessoas estiverem utilizando, vou dar um exemplo, uma operadora da Vivo, por exemplo, e todo mundo quer entrar no mesmo site ao mesmo tempo, vai acabar tendo uma sobrecarga lá e deixando o site não só lerdo, né, vamos dizer assim, mas todo mundo está utilizando a mesma forma de DNS, né, vamos dizer assim, a mesma parte do DNS para
evitar essas coisas. Vai acabar tendo essa questão, vamos dizer, de ela ficar lerda, então vai acabar tendo interrupção. E se você utilizar um privado, vai acabar tendo essa facilidade e ela ser mais rápida ainda do que essas interrupções inesperadas. E bom, falar de segurança, cara, segurança é algo que, se você quer estar seguro na internet, é uma boa vantagem utilizar um DNS privado. Por exemplo, os sites da Cloudflare mesmo, por exemplo, eles já utilizam alguns sites que eles já sabem que pode ser considerado phishing e eles já bloqueiam esses sites. E, cara, até mesmo sites que podem ser opcionais não, né, mas que podem realmente causar a parte de malware, ele já vai estar essa parte muito legal e vai filtrar essas categorias. Então, tipo, conteúdos mais 18, dependendo de algum lugar, em redes sociais ou até mesmo em jogos, ele já filtra essa informação, facilitando. A não ser que você queira pesquisar essas coisas e tudo mais, mas eles já filtram isso e facilitando, então, sim, essa parte. O Next, ou até o mesmo o AD Guardian DNS, eles permitem configurações personalizadas, né? Então, tipo, se você querer ter um controle melhor de segurança do que você quer ou não, é uma maravilha. E dependendo da DNS, como eu tinha falado, né? Como eu falei ali, tem o da The Guardian ou até mesmo do Next DNS, você pode configurar e deixando personalizado para o que você realmente vai utilizar. Então, tipo, são muitas opções que você pode acabar utilizando um DNS privado e facilitando a sua vida em alguns aspectos. Até mesmo alguns que você queira falar assim, pô, quero fazer tratamento de propaganda. Dependendo do DNS, ele pode barrar a propaganda para tu. Então, você fala, pô, mas aí não vai estar ajudando não sei quem. Realmente, você vai estar acabando. Um exemplo muito simples é que você estiver utilizando um DNS que ele faz esse bloqueio automático para você a partir da propaganda. Se você estiver colocando no celular da vida, se você tentar entrar em um site, por exemplo, ele vai acabar escondendo as propagandas, ou até mesmo se você entrar em um joguinho, por exemplo, que já está instalado no teu celular, que você está usando a VPN, não no navegador, a VPN não, mito, o DNS, no navegador, não necessariamente no navegador, mas sim no celular, ele vai acabar barrando até mesmo as propagandas daqueles jogos que você joga. Ou seja, sabe aquele tente fazer tal coisa para ganhar 50 moedinhas no jogo. Assista uma propaganda para ganhar 50 moedinhas. Esquece. Ele não vai acabar fazendo essa parte. Mas vamos falar assim de alguns exemplos de DNS privados que você pode querer procurar, que é o Cloudflare, o Google DNS, o Next DNS e o AD Guardian DNS. Bom, vamos falar que como configurar, né? O Cloudflare, até que rapidinho, você pode fazer os filtros com 1.1.1.1, essas coisas, mas a gente vai acabar fazendo um vídeo mais pra frente explicando essas coisas. Mas qual que é o foco da Cloudflare, né? O foco é na privacidade e na velocidade. Já o da Google DNS é estável e rápido, então o foco dele é a estabilidade e ele é rápido. A parte do Next DNS é o controle total e bloqueio de categorias, ou seja, você pode falar que você não quer que apareça conteúdo mais 18. Então, consequentemente, ele vai poder bloquear sites ou até mesmo conteúdos que possam ser considerados mais 18. E bom, a parte da The Guardian DNS, como o nome já diz, ele é contra rastreadores, ou seja, é a proteção extra contra rastreadores, como como ads, né, que são os anúncios e tudo mais, ou até mesmo umas coisas mais específicas. Mas, cara, é algo que você pode realmente querer pensar na privacidade, na segurança e até mesmo no desempenho, né? Um controle um pouco mais legal. Então, resumindo, se vocês quiserem essas coisas, a gente pode fazer uns vídeos mais à parte, separando e explicando cada um e falando quais são as vantagens e as desvantagens de utilizar cada um. E é interessante, cara, que você comentou sobre esse daí da filtragem dos anúncios, que é algo que pode impactar também no desempenho da navegação de internet, porque muitas vezes você entra em algum site que está colocando diversos anúncios ou está utilizando o Google AdSense no modo automático, pode impactar bastante na performance do navegador, né? Por mais que seja irrisório hoje em dia, alguns podem sentir, né, essa diferença, ou querer bloquear anúncios de cassino, anúncios de apostas, de bets, anúncios de conteúdo adulto, ou
melhor ainda, Dutra, tem possibilidade, a gente vai expandir isso em outros vídeos, tem possibilidade também de alguns DNS, como o Next DNS e o AdGuard, só que no AdGuard na versão paga, aonde você consegue, por meio deles, colocar filtros personalizados. Então tem filtro de conteúdo adulto, tem filtro de jogos, tem filtro de controle parental, onde você consegue fazer diversas personalizações. Por exemplo, controle parental. Eu quero colocar DNS no meu roteador e ativo lá o controle parental utilizando o DNS, o AdGuard e o Next DNS. E por meio do controle parental eu posso colocar que a partir das 18 horas às 6 horas da manhã, eu quero que o filtro de conteúdo adulto funcione nesse período de horário, nesse período de tempo, para evitar com que crianças ou tal e adolescentes, se eu quiser, né, meus filhos ou coisa do tipo, que não consumam conteúdo adulto nesse período de tempo, não vai ser possível, porque para conseguir teria que ou acessar o roteador e trocar o DNS, ou vai ficar por isso, porque mesmo se você usar uma VPN, às vezes a VPN não funciona se o DNS que você está utilizando ele tem um método lá, que eu não vou lembrar agora o nome, que é mais questões técnicas, né, que ele impossibilita com que a VPN funcione, porque ele vai falar que ele não está conseguindo chegar, né, uma conexão direta com o DNS, está sendo bloqueado. Então, existem essas questões mais interessantes, né, e até mesmo VPNs têm controle parental, mas por meio de um DNS acaba ficando mais prático realmente. E assim a gente expande outros vídeos. Enfim, espero que vocês tenham gostado, eu agradeço pela sua audiência e até a próxima.